Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar nessa casa de oração, nessa escola de fé, e gostaria de agradecer o convite honroso que nos fizeram e, ao mesmo tempo, agradecer a Jesus pela oportunidade do trabalho e rogando, na verdade, que Ele possa nos proteger, amparar e, ao mesmo tempo, nos intuir. Existe a reflexão de hoje, melhorando sempre, é algo que nós podemos levar em consideração, visto exatamente que, para chegarmos aqui, nós já tivemos várias experiências, nós já tivemos várias quedas, já cometemos vários erros, mas levantamos e estamos procurando acertar. Essa não é uma palestra para os outros, mas é uma reflexão interior. Estamos aproveitando cada experiência que nós vivemos no sentido de exatamente observarmos que nós estamos melhorando de alguma forma. Até porque, quando nós não melhoramos, a nossa harmonia não se faz presente. A nossa harmonia interior, que esse é um objetivo. Quando nós olhamos a estrada que nós percorremos, quando nós olhamos a estrada que temos para percorrer, verificamos obstáculos que foram vencidos. Verificamos que muita coisa precisa ser feita ainda. Afinal de contas, o aperfeiçoamento espiritual, que é essa oportunidade que nós recebemos, que recebemos do alto, para que, como espírito e como espírito imortal, nós possamos continuar a nossa jornada. E veja que, diante disso tudo, existe uma coisa que é observar o horizonte. A leitura que foi feita aqui é exatamente aquilo, a mensagem que Jesus nos trazia. Qual foi a mensagem? A mensagem a respeito do reino de Deus, a respeito dessa felicidade absoluta, a respeito da capacidade de aprendermos a amar, de aprendermos a servir e de aprendermos a perdoar. Esse é o grande esforço, de qualquer maneira. A base da doutrina espírita são os ensinamentos de Jesus, o seu exemplo. E aí nós podemos enxergar isso adequadamente. Através, entendendo que as nossas imperfeições nos levam muitas vezes a exigir um certo esforço na tentativa de melhorar, mas sabendo que existe uma oferta do alto. Sempre, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e cansados, que eu vos aliviarei, dizia o mestre amado, o Rabi da Galileia. E é assim. E continua nos enviando sempre os seus mensageiros, e continua nos enviando algo que nós possamos reequilibrar diante da nossa trajetória, das nossas imperfeições. Nós queremos estar perto de Jesus. Mas para estarmos perto de Jesus, nós precisamos melhorar interiormente. Porque não se justifica exatamente criar essa condição de aproximar-se de Jesus, de aproximar-se do Criador, na verdade, se nós não mudamos interiormente. Fica um tanto quanto difícil. Veja que um dos princípios básicos da doutrina é a reencarnação. É uma oportunidade que é dada pela misericórdia divina e pela justiça divina, para prosseguir nessa jornada de aperfeiçoamento espiritual. E qual é o objetivo da reencarnação? Qual seria o objetivo da reencarnação? Fazer a caridade. Veja que um mote da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. É fazer a caridade. E fazer a caridade
impõe exatamente esforço. Esforço no sentido de se melhorar. E nós não conseguimos melhorar com um estalar de dedos. Muito pelo contrário. Agora, isso nos aproxima do Pai, do Criador, nos aproxima de Jesus, na verdade, mas uma coisa é básica. Nós temos o livre-arbítrio. E, de repente, as nossas escolhas nos faz afastar. Nos afasta exatamente daquilo que nós gostaríamos de nos encontrar, da forma que nós gostaríamos de viver. Então, veja, não vos canseis de fazer o bem. Esse é o chamado. A expectativa do alto é sempre no sentido de quê? De que nós possamos nos transformar em pessoas de bem. Então, não vos canseis de fazer o bem. Por quê? Porque muitas vezes a desistência ocorre por conta, não agradeceu. Como se todo mundo tivesse a capacidade de reconhecer a gratidão é a virtude de quem sabe receber. E nós recebemos muito. Diante das nossas quedas, quantas pessoas seguram a nossa mão? Diante da nossa insegurança na trajetória, às vezes por imaturidade ou mesmo por falta de conhecimento, quantas pessoas nos auxiliaram? E às vezes esse auxílio começa dentro de casa. E às vezes esse auxílio vem de onde nós não esperamos. O Pai tem um imenso prazer em dar-vos o reino. Esse reino que Jesus prometeu. Esse reino que ele veio falar, o reino dos céus, e ao mesmo tempo mostrar que esse reino está dentro de cada um. De sorte, por exemplo, que quando nós olhamos nessa carta que Paulo dirigia exatamente aos Coríntios, ele já tinha feito 2 cartas. Paulo, naquele encontro com Jesus, na estrada de Damasco, quando ele ia atender exatamente aquilo que ele se propunha, ou seja, prender alguém e martirizar. E Jesus o encontra de uma forma em espírito, questionando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo acorda nesse momento e começa uma nova jornada. E ele começa a divulgação exatamente daquilo que Jesus proclamara. E já tinha enviado 2 cartas. Uma cidade onde acorria tantas pessoas de tamanhas distâncias e de locais para formar a sua comunidade, para formar a sua igreja. E nessa carta estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Ele já tinha ido 2 vezes. Dessa vez apenas emitiu. Veja, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Ou seja, muitas vezes é feito algum benefício, é estendida alguma mão, esperando uma troca, como se fosse uma moeda de troca, como se fosse um bônus que vai se recebendo gradativamente. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é tornar-se cada vez melhor. O objetivo é corrigir os vícios e transformá-los em virtudes. E virtude é exatamente a qualidade de quem tem força. Ser tolerante, ser paciente, ser bondoso, fraterno, solidário é ter força. E precisa de exercício. Por quê? Ninguém desenvolve virtude sem exercício. Precisa de exercício. De sorte, por exemplo, que os desafios do dia a dia, eles são significativos. Quando nós olhamos a imagem e as imagens que nós encontramos aqui, não precisamos ir muito longe, não. Olhemos esses nossos 2 dias, hoje e ontem.
Esses desafios cotidianos, as coisas imprevisíveis que acontecem, na verdade, que mostra exatamente a surpresa diante de determinadas coisas, que mostra a irritação diante de tantas outras. E, ao mesmo tempo, que mostra transtorno, onde nós colocamos as mãos na cabeça sem sabermos como é que nós vamos agir. Precisamos parar de repente. A necessidade, muitas vezes, de calarmos e, ao mesmo tempo, a vontade de gritar, de expressar os sentimentos que, por termos sido atingidos, ou pelo menos nos magoamos diante de tantas coisas. Olhemos o nosso interior, olhemos como foi o nosso dia de hoje, olhemos como foi o nosso dia de ontem. Quantas coisas ocorreram. Então, vejamos que diante das aflições que surgem, nem sempre nós temos a resposta imediata, mas nós sabemos perfeitamente que são experiências que vão acumulando. E cada um acumula a sua experiência. Cada um vive a sua experiência. Ninguém vive a experiência do outro. São as nossas experiências. Surgem as tempestades. E muitas vezes essas tempestades, elas ocorrem, às vezes até, por exemplo, dentro de um exame. Você não imaginava que tivesse acontecendo algo com você, está fazendo algo preventivo, e recebe uma notícia extremamente desagradável, ou recebe uma notícia desagradável dentro da família. As tempestades ocorrem, as doenças ocorrem na nossa vida de repente. Nós vamos adoecer de quê? Eu não sei. Quando? Eu não sei. A gravidade? Eu também não sei. Muitas coisas que ocorrem conosco não batem na porta. Não bate na porta, entra sem pedir licença. Veja as modificações de relacionamento, aquele relacionamento que de repente era bom. Aquela amizade, aquela afetividade demonstrada, o relacionamento conjugal, o relacionamento no trabalho, e de repente algo mudou. E mudou significativamente, e que precisa se restabelecer diante da caminhada e da jornada que vai prosseguir. Veja que diante disso tudo nós colocamos os nossos sentimentos, e nós somos o que nós sentimos. Não somos o que nós imaginamos. Não somos o que os outros imaginam, mas o que nós sentimos nós somos. Então, de repente, essas mágoas, rancor, ódio, tantas outras coisas, ela está nos trazendo a desarmonia interior e o desequilíbrio. Então, como nos mantemos interiormente é como nós vamos ver o mundo. Porque quando eu olho para alguém e só enxergo defeito, eu não consigo enxergar a virtude. Quando eu olho para alguém e só vejo virtude, eu não consigo enxergar defeito. E nós temos um lado luz e um lado sombra. Nós temos essa luz que o alto, por exemplo, nos chama a atenção, que Jesus nos chamava a atenção, fazer brilhar a vossa luz. Então é porque existe uma luz dentro de cada um. E existindo uma luz dentro de cada um, quem vai acender esse interruptor? Somos nós. Não é o outro que vai acender o nosso interruptor. Daí, por exemplo, que nós somos chamados para que nós possamos nos guardar dos maus pensamentos, das palavras e das ações más. Nós somos convocados continuadamente para que vigiemos os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos são responsáveis pelas nossas emoções. As nossas emoções são responsáveis pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são responsáveis pelas nossas atitudes. E veja que um pensamento negativo, ele me traz exatamente uma desarmonia e um desequilíbrio. Ele nos traz um peso. E ninguém precisa dizer isso, porque a nossa consciência mostra exatamente. E onde
onde estão escritas as leis divinas, que são imutáveis, que norteiam a nossa caminhada e que mostra exatamente, é o manual que mostra onde nós podemos chegar na nossa consciência. Quantas vezes também as palavras. E veja que Jesus chamava a atenção com relação à palavra. Não é o que entra pela boca, quando ele respondia aos escribas e aos fariseus, que queriam montar uma armadilha para ele. Não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai. E essa palavra não volta. Quantos já foram atingidos por palavras maledicentes, ou mesmo, por exemplo, pela agressividade, numa discussão, numa colocação de ponto de vista extremamente equivocado, muitas vezes. A palavra pode reerguer o indivíduo, mas a palavra pode deixar cicatrizes marcantes ali. E as atitudes? Uma necessidade, na verdade, para que nós possamos enxergar. Porque muitas vezes, alguém já deve ter escutado, ou até ter dito, saiu sem querer. Foi a gota d'água. Não saiu sem querer. É porque os sentimentos, na verdade, não foram educados. E as palavras saem sem querer. De sorte, por exemplo, que nós podemos olhar, de repente, para um mar revolto, como nós encontramos aqui. Os relâmpagos, os raios que estão aí. Enfrentar esse mar revolto sozinho, ou esse mar revolto que nós criamos, faz parte, muitas vezes, do coração contaminado. Que a pessoa tanto se manifesta, tanto no que diz como no que faz. E essas manifestações negativas a respeito do mau pensamento, das ambições exageradas, da maldade, dos enganos, quanto prejuízo traz. Comportamentos prejudiciais, falsos testemunhos, a mentira, na verdade, quando nós devemos enxergar, por que uma pessoa mente? Por que a pessoa mente? Mente de repente para esconder algo. Mente para poder tirar proveito. E mente para poder prejudicar alguém. Não tem outra forma. A devassidão, a inveja. E essa inveja que atinge. Veja, por exemplo, que muitos gostariam de começar de onde o indivíduo que lidou, trabalhou tantos anos para construir com o sacrifício, com os tropeços, com as dificuldades, começar de onde o outro chegou, que levou anos e anos, na verdade, a calúnia. Ou então atitudes destrutivas, por conta do orgulho, a arrogância, a agressividade, a insensatez. Porque o orgulho, ele vem casado com o egoísmo, onde eu estou pensando em mim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Esquecemos o resto. Porque coloca os outros como o resto, na verdade. Querendo fazer trampolim, subir, fazer do outro uma escada. Colocando o outro numa condição de inferioridade. Quando, na verdade, nós somos desafiados e nós devemos enxergar as chagas sociais e morais que são indesejáveis na nossa vida. Quantos, olhemos esses que aqui estão, que para chegar até esse monte, quanto obstáculo teve que enfrentar, quantas dificuldades teve que enfrentar e foram vencidas. Mas uma coisa é fundamental na nossa vida, enxergarmos adiante que de repente é exatamente aquilo que nos é prometido, a eternidade.
Enxergarmos adiante a luz que vai iluminar o nosso caminho e a nossa trajetória, mas que necessita exatamente atitude. Então, diante das chagas sociais, das chagas morais, a compreensão. E essa compreensão parte exatamente de que possamos entender que somos espíritos imperfeitos, que estamos em regime de aperfeiçoamento. É esse o grande desafio nosso. É essa a nossa caminhada. É que precisamos de ação, porque ninguém está impossibilitado de agir honestamente, de seguir o caminho reto. Quantas pessoas que têm imensa dificuldade na vida, dificuldades econômicas, dificuldades gerais, mas conseguem criar os seus filhos honestamente, num trabalho digno, num esforço contínuo, persistente, que consegue trazer os princípios e valores, que consegue se transformar em exemplo para tantos, que tem tanta coisa, mas que precisaria muito mais ainda. Por quê? Porque existe uma coisa assim fundamental. Tantas pessoas esperam socorro. Se nós levarmos em consideração que saúde é bem-estar físico, psíquico, social, espiritual, nós vamos verificar que bem-estar é algo que está dentro de nós. É algo que é construído. E que muitas vezes nessas nossas quedas nós precisamos renovar as nossas esperanças. Assim como nós precisamos auxiliar aqueles que caíram. Nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder a nossa esperança. De forma nenhuma. Podemos perder um emprego, podemos acabar com um relacionamento, podemos perder uma casa, um carro, enfim, tantas outras coisas, mas nós não podemos perder a esperança. E esse socorro para os enfermos que choram, que sofrem, na verdade, estão aqui os nossos amigos. Oferecer apoio àqueles próximos que estão em necessidade. Ou seja, amar o próximo como a si mesmo. Tudo isso é possível, é necessário. Não é fácil? Não, não é, mas é possível. Os vizinhos, estender a mão aos que estão ao nosso redor. Às vezes é tão gozado. Teve uma enchente lá no Rio Grande do Sul. Quantas casas destruídas. Teve um ciclone, teve um furacão, quanta destruição. Um terremoto, quanta destruição. E as pessoas se revestem, por exemplo, de uma condição de auxiliar. Abriu o coração, a compaixão tomou conta, mas às vezes é incapaz de fazer o ajuste com o vizinho. Então consegue auxiliar outro que está à distância, mas porque o gato do vizinho faz cocô na sua calçada, já criou o inimigo. E próximo a todos nós, existem pessoas que necessitam, assim como nós somos necessitados. O trabalho que é desenvolvido ao desconhecido, ao que chora, a cesta básica que é colocada, pode de repente para alguns não significar muito, mas é para aquele que necessita. Então é o desconhecido auxiliar mesmo aquele que não conhecemos. Se vai agradecer ou não, aí é outra coisa. É o problema do outro, não é o nosso. O nosso é enxergar exatamente o que existe de necessidade e a oportunidade que nos é concedida para que nós possamos realmente agir. Grande parte das nossas dificuldades, elas começam dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Talvez o maior desafio. Uma família não é constituída ao acaso. É uma permissão que nos foi concedida. Existe um planejamento reencarnatório. Nascemos dentro daquela casa que precisavam daqueles pais, daqueles irmãos. Constituímos uma família para que nós pudéssemos exatamente trabalhar princípios e valores.
E o que nós desejamos é essa família feliz, juntos, criando os filhos, trazendo exatamente esse equilíbrio. Por quê? Porque a família é a célula máter da sociedade. Se a família está bem, a sociedade também vai ficar bem. Então, o grande desafio e os maiores problemas existem dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então, os desafios familiares, as dificuldades, exatamente, como é que nós vamos nos comportar? Como é que nós podemos nos comportar? A necessidade do auxílio constante. Nos afastando? Resolvemos aquilo que não foi por acaso, de estarmos juntos? Ou auxiliando? Eu não vou mais para aquela reunião familiar, porque há algum tempo atrás aconteceu alguma coisa, alguém disse alguns impropérios, e esse é um motivo suficiente para me afastar, como se isso fosse possível. Possível é, mas como se isso resolvesse determinados problemas. Então, a tranquilidade em casa e o esforço é cooperar para manter essa serenidade. Ou seja, é esse exercício da cultura do bem. E a cultura do bem é essa bússola que vai nos orientar para chegarmos exatamente naquela luz que vai iluminar a nossa trajetória. E para exercer essa cultura do bem precisa de persistência. Qual é o conselho que o alto nos traz? Não abandonar a prática do bem independente das circunstâncias. A constância, porque Deus, na verdade, o Criador, Ele não cobra o que é impossível para todos nós. Nos é concedido fardo, para que nós possamos entender que somos criaturas falíveis, mas que temos a capacidade de, no nosso aperfeiçoamento, nas experiências que nós ganhamos, nós darmos passos para diante e ter a dedicação. E o alto continua nos estimulando para seguirmos confiante, praticando o bem, mesmo que haja numerosos desertos e fonte pequenina. Alguém aqui já deve ter escutado: eu não faço mais isso, porque não me agradeceram. O problema não é seu. Porque quando nós olhamos interiormente, quantas vezes, quanto auxílio nós tivemos e, na verdade, nós não agradecemos, esquecemos. Nos lembramos, às vezes, das coisas que são mal feitas, das imperfeições que são manifestadas. Por isso, esse alerta, esse farol na vida, como esse farol que iluminou tanta trajetória de navios para que pudesse aportar com segurança. Quanta luz ele emitiu. Então, esse é um alerta. Um alerta, por exemplo, que não podemos corrigir os defeitos alheios. Precisamos enxergar a trave no nosso olho, ao invés de ficarmos procurando o cisco no olho do outro. Dignificando o presente, melhorando a sua vida, porque no momento que você melhora a sua vida, que permite que a luz entre no seu coração, você se ilumina. No momento que você se ilumina, você ilumina quem está ao seu lado. Veja que a sabedoria popular, ela é muito categórica. Fulano é iluminado. É porque ele está passando por aí, brilhando? Não. Pelas ações, pelos sentimentos, pelas manifestações. Diferente do outro, trevoso, de alguma forma. Que escolhamos sermos faróis. Que escolhamos enxergar o farol que é aceso para que nós sigamos a nossa trajetória. Isso tudo tem um impacto pessoal, ou seja, cotidiano, com toda a imprevisibilidade. Alguém já pode ter brigado hoje na fila do supermercado. Alguém já pode ter se aborrecido com coisa que era desse tamanho. Então, dignificando a vida em nós e em torno de nós. Por quê?
Porque existe um poder muito grande que é o do nosso pensamento. O nosso pensamento positivo. Pensar bem, desejar o bem, nos permite ver o melhor de todos. Isso aqui é algo que é chamado para nos aproximar de Deus, para nos aproximar de Jesus. É o exercício da caridade, a benevolência para com todos. Aliás, a indulgência para com todos, a benevolência para enxergarmos o que o outro tem de bom. E, ao mesmo tempo, a capacidade de perdoar. Fácil? Não. Não está se falando em esquecer. Está se falando em perdoar. Em fazer com que nós recuperemos o nosso equilíbrio para que nós não possamos adoecer. Por conta da falta de esforço na questão do perdão. Foco no lado melhor. Ou seja, de repente, esse exercício é necessário. Ou seja, para cada defeito que você encontra no outro, que nós encontramos no outro, busque 2 virtudes, 3 virtudes que a outra pessoa tem. Busque 2. Quantas coisas, quantas mazelas elas vão diminuir, porque você consegue ainda enxergar a virtude que a pessoa tem. Não enxerga somente o defeito. Concentrar no lado positivo das pessoas e das situações. Porque, de repente, pode ser, aconteceu, os impropérios existiram, as agressividades existiram, aí você pode tomar uma decisão. Eu não vou mais me aproximar de A ou de B, ou daquele que nos agrediu. Mas você pode tomar outra decisão também. Chamar aqueles que o cercam e dizer, tenha mais cuidado, dê uma atenção especial, porque de repente se encontra num desequilíbrio e numa desarmonia. O problema foi o mesmo, mas o olhar e a atitude foi diferente. Então, e se colocar às vezes numa posição de ingenuidade positiva, ou seja, cultivar uma ingenuidade positiva, calar. O silêncio tem força. A oração tem força, evitando focar apenas nos defeitos, que vai nos trazer desarmonia interior. De sorte, por exemplo, que todos nós temos um potencial interior. Todos nós temos um potencial, e já nascemos com um potencial, que ele precisa apenas se manifestar. No íntimo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades. Uns têm tendência para a música, o outro para a ciência, o outro para estudar. Cada um tem, no processo de reencarnação, uma capacidade, que às vezes essa experiência foi adquirida em outra existência. Às vezes, trata-se do desafio da vocação, que já existiu. Mas as potências da alma, elas estão bem colocadas. Então, quando nós olhamos aqui, Leon Denis, no problema do ser, do destino e da dor, ele traz um capítulo só sobre as potências da alma. E a vontade é a maior potência que nós temos. Porque as intuições, elas ocorrem, e às vezes nós fechamos os olhos. E o alto continua nos intuindo. E a espiritualidade maior continua nos intuindo. A consciência é outra potencialidade. É ela quem dita se nós estamos bem. Quando nós estendemos a mão, quando nós colocamos o nosso ombro à disposição, quando nós colocamos o ouvido para saber escutar tantas pessoas que necessitam naquele momento serem escutadas, nós nos sentimos bem. O livre-arbítrio nos dá um direcionamento. Porque através do nosso livre-arbítrio nós temos as nossas escolhas. E essas nossas escolhas têm consequências, boas ou ruins. Se escolhemos mal, as consequências são ruins. Se escolhemos bem, as consequências são boas. A disciplina, porque crescer, desenvolver, precisa de disciplina. Naquilo que se propõe, o pensamento bom direciona para uma coisa. Pensamento ruim direciona para outra estrada. E a reforma do caráter.
E o caráter é construído. Nós nascemos com um temperamento. Observe aqueles que têm mais de um filho. Não tem um filho igual ao outro. De repente, dentro da mesma casa, dentro do mesmo lar, com os mesmos pais, um tem um temperamento agressivo e o outro é extremamente dócil. Já tem um temperamento. Mas o caráter é a forma de reação que se tem. E ele é formado por conta dos princípios e valores que são passados e, ao mesmo tempo, pelo estímulo que é feito, formando também a personalidade. Nós somos únicos. Nós vamos voltar para a pátria espiritual mantendo a nossa estrutura, o nosso estado consciencial. O amor é outra potência. É um mandamento maior. Ele já existe na nossa essência. A nossa essência é boa. Tanto é que quando cometemos equívocos, a nossa consciência mostra. Mas para chegar ao amor, precisa dos ingredientes. Bondade, fraternidade, solidariedade, benevolência, indulgência, alegria, amizade e tantas outras virtudes. Junta tudo, mistura, que o resultado é o amor. É um mandamento maior. E tem outra potencialidade, a dor. A dor é uma potencialidade, porque ela nos faz refletir, ela nos faz acordar, e ela funciona para despertarmos o nosso espírito, que está aqui. Essa dor está nos mostrando a necessidade da mudança, da transformação. E são potências da alma, de sorte que nós devemos trabalhar para superar exatamente esses sentimentos negativos que nós temos, muitas vezes. O ódio, a raiva, o rancor, o ressentimento. Muitas vezes, algo acontece com o objetivo pura e exclusivamente da vingança. Ou seja, é aquela coisa, olho por olho, dente por dente. Voltamos ao que Jesus combateu. A essa lei que era exercida. Toda a vida se acaba resumindo ao ideal que o suposto inimigo receba a mesma coisa, que, de repente, nos trouxe dor. Nós nos algemamos. Nós nos enclausuramos, nós nos imobilizamos por conta dos nossos sentimentos negativos. Nós escolhemos as algemas e não sabemos muitas vezes como sair. O ódio, de repente, a necessidade de liberar do desejo de causar mal ao outro. É essa necessidade. O que está nos consumindo? A raiva de controlar esses impulsos destrutivos e buscar na calma. Bem-aventurando os mansos, herdarão a terra. Já dizia Jesus. O impulso, muitas vezes, faz com que muita gente perca essa oportunidade e essa reencarnação. Pela impulsividade. Muita gente destrói a própria vida com o suicídio pela impulsividade, naquele momento. Destrói a vida de terceiros. Ou, às vezes, destrói a sua própria vida, afetando a sua família, o seu entorno. O rancor, abandonando os ressentimentos passados para seguir em frente. É fácil? Não. Mas é possível. É fácil? Não. Possível, sim. Necessário, sempre. O ressentimento, cultivar o perdão. Perdão é uma questão de saúde pública. Se você não perdoa, você adoece. Não tem problema. O outro está vivendo a sua vida. E você se consumindo, queimando interiormente cada vez mais. Então, qual é o caminho real? O caminho real é a reconciliação. Porque enquanto não temos essa chance de reconciliação, ou não nos permitimos, nós estamos presos, sem poder sair. Criamos as barreiras, colocamos as algemas, nos imobilizamos e fazemos o esforço. Então, o caminho da reconciliação com os outros,
na verdade, perdoando de repente o adversário, diminuindo o rancor, usando a estratégia de paz. Chico Xavier, certa feita abordado por uma senhora que brigava tanto com o marido, pediu um auxílio e ele diz: use a água da paz. E ela volta depois de algumas semanas. Não encontrei a água da paz. Em supermercado, em farmácia, em lugar nenhum. Ele fez: é fácil, está aqui na torneira, enche assim. Na hora que você for dizer os seus impropérios, encha a sua boca de água. Vocês conhecem alguém com a boca cheia de água, xingando, esbravejando, falando? A água da paz. Agora, também reconciliar consigo mesmo. Porque quando nos enchemos de remorso, quando nos enchemos de contradições, remorsos e culpa, quando ela é muito crescente, muito alta, nós nos imobilizamos. Então, para que nós possamos gostar do outro, nós precisamos gostar de nós mesmos. Para que nós possamos perdoar o outro, nós precisamos nos perdoar. Essa reconciliação consigo, para diminuir a culpa, diminuir o remorso e buscar o equilíbrio. Nós nascemos para amar. É terrível passar um tempo sem poder amar nem ser amado. Terrível. De sorte, por exemplo, que a arte da comunicação positiva, repreender com doçura, mais ainda, discutir sem excitação e mais, julgar com benevolência e ainda moderar as reações. Então, nós estamos sendo conclamados para essa prática da indulgência, que é não julgar. Da forma que nós julgarmos, nós seremos julgados. Isso é o Evangelho que traz. A indulgência não se ocupa com os maus alheios. O servir, nós estamos aqui para aprendermos a amar, para aprendermos a servir. Tudo que nós aprendemos, se não for para servir, não atingimos, as experiências não foram válidas. E atenuar as falhas dos outros sempre que possível. E mais ainda, aconselhar, ao invés de censura, ao invés de agressividade, aconselhar. Sempre que possível. É exatamente isso, dentro de tudo, a atitude perante os erros alheios. Veja que nós precisamos dos outros. Nós não somos sozinhos. Não estamos sozinhos. Não vamos estar. E são as mãos dadas que vai exatamente nos levar ao pico, a chegar e atingir a montanha. Por isso, a necessidade de não rebuscar, de não evidenciar, de atenuar todas as coisas que estão ocorrendo ao nosso redor. Cultivando o quê? Cultivando a benevolência, a compaixão, desenvolvendo a empatia pelos outros, se colocando no lugar como nos sentiríamos se nós estivéssemos no lugar do outro, estendendo a nossa mão, colocando à disposição, oferecendo ajuda e a gentileza, que é exatamente a virtude de quem sabe se doar. Cultivando exatamente as relações positivas, a amizade. Nutrir esses laços afetivos, esses laços de companheirismo. Cultivando relações positivas familiares. Fortalecer os vínculos familiares. Manter essa oportunidade que nós recebemos para crescermos. E, ao mesmo tempo, cultivar relações positivas com a comunidade. Ou seja, participando ativamente na construção de uma sociedade melhor. De sorte, por exemplo, que nós estamos subindo degraus, melhorando sempre. Já lemos tantos livros, mas será que nós aprendemos? Vamos ter que ler tantos outros para que nós possamos nos tocar, para que nós possamos abrir o nosso coração. Fazermos uma autoavaliação
refletir sobre as nossas ações e os nossos pensamentos, e, em especial, educar os nossos sentimentos. Identificação das nossas falhas, reconhecer as áreas que nós precisamos melhorar, olhar para dentro de si, conhecer a si mesmo. E um esforço consciente, trabalhar para corrigir as nossas falhas que nós temos. Daí, o progresso gradual vai nos trazer vitórias no caminho da evolução. Esse é a nossa trajetória, que nós possamos escolher a estrada que nós vamos seguir. Se ela cheia de flores perfumadas, brilhante, de um caminho reto, enxergarmos a luz que está lá adiante prometida, essa é uma escolha nossa. Melhorando sempre para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Que Deus nos ampare e proteja hoje e sempre.